Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre nossas vidas, sobre tudo aquilo que somos e temos. Pedir a Deus graças e bênçãos sobre os doentes, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, principalmente aqueles que estão acamados em casa, nos leitos de hospitais, nas UTIs, aqueles que farão a sua passagem no dia de hoje ou por esses dias. Peçamos que o Senhor bondoso os acolha no reino da glória. Rezemos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Hoje a Igreja celebra a memória obrigatória de São Domingos Presbítero. Domingos nasceu em 24 de junho de 1170 na pequena vila de Caleruega, na velha Castela, atual Espanha. Pertencia a uma ilustre e nobre família, muito católica e rica. Seus pais eram Félix de Gusmão e Joana de Asa, e seus irmãos Antônio e Manés. O primeiro tornou-se sacerdote e morreu com odor de santidade. O segundo, junto com a mãe, foi beatificado pela Igreja. Nesse berço exemplar, o pequeno Domingos trilhou o mesmo caminho de servir a Deus. Até mesmo seu nome foi escolhido para homenagear São Domingos de Silos, porque sua mãe, antes de Domingos nascer, fez uma novena no santuário do Santo Abade. E como conta a tradição, no 7º dia ela lhe teria aparecido para anunciar que seu futuro filho seria um santo para a Igreja Católica. Domingos dedicou-se aos estudos, tornando-se uma pessoa muito culta, mas nunca deixou a caridade de lado. Em Palência, cidade onde se diplomou, surpreendeu a todos ao vender os objetos de seu quarto, inclusive os pergaminhos caros usados nos estudos, para ter um pequeno fundo e com ele alimentar os pobres e doentes. Aos 24 anos, sentindo o chamado, recebeu a ordenação sacerdotal. Foi enviado para a diocese de Osma, onde se distinguiu pela competência e inteligência. Logo foi convidado para auxiliar o rei Afonso VII nos trabalhos diplomáticos do seu governo e também para representar a Santa Sé em algumas de suas difíceis missões. Durante a Idade Média, período em que viveu, havia a heresia dos albingenses, ou cátaros, surgida no sul da França. O Papa Inocêncio III enviou-o para lá, junto com Diego de Aciber, seu companheiro, a fim de combater os católicos
reencarnacionistas. Mas devido à morte repentina desse caro amigo, Domingos teve de enfrentar a missão francesa sozinho, e o fez com muita eficiência, usando apenas o seu exemplo de vida e a pregação da verdadeira palavra de Deus. Em 1207, em Santa Maria de Prouille, Domingos fundou o primeiro mosteiro da Ordem Segunda das Monjas, destinado às jovens que, devido à carestia, estavam condenadas à vida do pecado. Os biógrafos narraram que foi na igreja desse convento que Nossa Senhora apareceu para Domingos e disse-lhe para difundir a devoção do rosário como princípio da conversão dos hereges e para a salvação dos fiéis. Por isso, os dominicanos são tidos como os guardiões do rosário, cujo culto difundem no mundo cristão através dos tempos. A santidade de Domingos ganhava cada vez mais fama, atraindo as pessoas que desejavam seguir o seu modelo de apostolado. Foi assim que surgiu o pequeno grupo chamado Irmãos Pregadores, do qual fazia parte o seu irmão de sangue, o bem-aventurado Manés. Em 1215, a partir dessa irmandade, Domingos decidiu fundar uma ordem, oferecendo uma nova proposta de evangelização cristã e vida apostólica. Ela foi apresentada ao Papa Inocêncio III, que no mesmo ano, durante o quarto Concílio de Latrão, concedeu a primeira aprovação. No ano seguinte, seu sucessor, o Papa Honório III, emitiu a aprovação definitiva, dando-lhe o nome de Ordem dos Frades Predicadores, ou Dominicanos. Eles passaram a ser conhecidos como homens sábios, pobres e austeros, tendo como características essenciais a ciência, a piedade e a pregação. Em 1217, para atrair a juventude acadêmica para dentro do clero, o fundador determinou que as casas da ordem fossem criadas nas principais cidades universitárias da Europa, que na época eram Bolonha e Paris. Ele se fixou na de Bolonha, na Itália, onde se dedicou ao esplêndido desenvolvimento da sua obra, presidindo entre 1220 e 1221 os dois primeiros capítulos gerais, destinados à redação final da Carta Magna da Ordem. No dia 8 de agosto de 1221, com apenas 51 anos de idade, ele morreu. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, que lhe dedicava essencial estima e amizade, em 1234. São Domingos de Gusmão foi sepultado na Catedral de Bolonha e é venerado no dia de sua morte como padroeiro perpétuo e defensor da cidade.
Oremos. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa Igreja, para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho de hoje traz para nós, na festa de São Domingos, uma mensagem extremamente convidativa a uma vida entregue à oração, a uma vida entregue a Deus, renunciando a si mesmo, as coisas do mundo, as paixões, os vícios, renunciando toda sedução perversa, toda sedução maligna, e o lema de Jesus é que tomemos a cruz e o sigamos. Pois Jesus deixa extremamente claro que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas esse salvar a sua vida que Jesus fala é salvar por si só, com as suas próprias forças. É tentar salvar a sua vida sem o auxílio e sem a graça divina. Portanto, assim ninguém se salva. Assim ninguém salva a sua própria vida, mas perde. Embora quem perder a sua vida por causa de mim, por causa de Jesus, pelo seu evangelho, pela sua palavra, esse vai encontrá-la.
no mundo das perseguições, no mundo das renúncias das coisas de Deus e do seguimento às coisas mundanas, nós vemos muitas pessoas renunciar àquilo que é de Deus, aquilo que é graça plena, profunda de Deus, para seguir mundanizações. O Santo Evangelho de ontem, que nós meditamos, Jesus funda a sua igreja e a funda sob a pessoa do apóstolo Pedro. Tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre ela não prevalecerá as forças do inferno. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. E nós vemos esse desligamento não por uma ação petrina ou do seu sucessor, mas de livre e espontânea vontade das próprias pessoas. Se desvinculam da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? É a igreja que permanece intacta desde a sua criação, a Igreja Católica Apostólica Romana. Muitos e muitos, milhares e milhares, rompem com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, rompem com o próprio Cristo. Porque com quem rompe com uma fundação de alguém, rompe com a própria pessoa. Sai pelas portas da frente e depois fundam as suas próprias igrejas, e é mesmo que gritar Jesus, é mesmo que gritar Deus pelas portas do fundo. Então, neste tempo em que nós estamos vivendo, que Jesus está deixando claro para nós: tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Estes que julgaram Jesus e a sua igreja, eles estão tentando salvar-se por si só. Eles estão tentando salvar-se com as suas próprias forças. Jesus deixou o modelo na pessoa do apóstolo. O apóstolo, juntamente com os demais apóstolos, seguiram pelo mundo afora, instituindo e fundando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixou um modelo de salvação, deixou seus sucessores, os bispos, e estes conduz até hoje a igreja de Jesus. Deixou os sacerdotes, aqueles que ministram a palavra e ministram o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é alimento de vida eterna para todos os fiéis que crê. Mas romper com Jesus é buscar salvação sozinho, é tentar ludibriar Jesus, é tentar enganá-lo e achar que no final desta caminhada de julgamento entrará na glória dos céus. Jesus, no mesmo Evangelho de São Mateus, lá no capítulo
25 a seguir, ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o demônio, para o diabo e seus anjos. Muitos dirão: nós profetizamos no seu nome, nós curemos pessoas no seu nome, nós fizemos milagres no seu nome, nós expulsamos demônios no seu nome. Afastai-vos, eu não vos conheço. Isso tudo acontece nesse desejo de salvar-se sozinhos com a própria força. Mas quem perder a sua vida por causa de Jesus, mantendo-se no caminho, esse vai encontrar. De fato, Jesus nos diz: que adianta o homem ganhar o mundo, ter riquezas, ter milhões, ter extrema fartura, mas perder a sua vida? O que adianta isso? O que adianta fundar essas igrejolas, tornar-se pastor milionário, bilionário e perder a si mesmo e perder o seu próprio rebanho? O que poderá alguém dar em troca da sua própria vida? Nada. Nada pode ser dado em troca de sua própria vida. Viver na pobreza aqui, na miséria, no sofrimento, mas ganhar a vida eterna, este é um preço que não há possibilidade de ser pago. Nada recompensa a vida ao lado de Deus. Então nós precisamos de observar a palavra de Deus, observar na totalidade e seguir a Jesus nos seus mandamentos, na sua palavra, seguir a Jesus nos ensinamentos que Ele nos dá e não abrirmos mão de estarmos com Ele constantemente. Então, meus amados, que por este santo evangelho os nossos pecados sejam perdoados e um dia sejamos conduzidos à glória eterna. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Domingos, rogai por nós. Oremos. Senhor, a vossa Igreja receba com grande devoção o vigor do sacramento celeste que nos alimentou na comemoração de São Domingos, e seja auxiliada pela intercessão daquele
que a fez florescer pela sua pregação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora de São José e de São Domingos, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia.